Hoje, domingo, 17 de julho, domingo de lua cheia, quero retomar a história do processo de gestação da grande síntese. Há algum tempo atrás eu já havia iniciado essa série, mas não fiquei satisfeito com ela. Então hoje eu quero dar um outro início para ela, né? Quero começar falando da minha experiência com o Francisco Barreto. Quem eu conheci agora vai fazer 45 anos que eu conheci o Francisco Barreto no ashram Sarva Mangalam, ainda no seu antigo endereço, na esquina da Rua Aurélia e Heitor Penteado, em São Paulo. Eu frequentava esse espaço, que era dirigido pela saudosa Maria Inês Peçanha, e eu frequentava esse espaço desde 1974, quando eu fui iniciado por Srivaja, na instituição, em 25 de agosto. E alguns anos mais tarde, o Francisco ingressaria na instituição, se não me engano, em 1977. E em 1978, ele viaja a São Paulo para conhecer alguns dos dirigentes. Então, ali, a Marinês foi o primeiro contato, logo que ele chegou em São Paulo. E ali da Marinês, o Francisco seguiu para Ribeirão Preto. Eu lembro, assim, dessa única reunião onde ele estava presente, a Marinês o convidou para ir lá na frente falar sobre o projeto, porque ele havia ingressado na instituição e tinha um grande projeto, assim, sentia como se fosse uma missão de vida, né, que ele tinha que desenvolver. E daí ele seguiu para Ribeirão Preto. Então, o Francisco tem um ingresso muito interessante na instituição, porque ele foi consagrado antes mesmo de ser conhecido pessoalmente pelos dirigentes. Ele foi consagrado à distância, numa experiência muito interessante, já assim, e única, num certo sentido. Quando ele chegou em Ribeirão para conhecer, pessoalmente, o meu tio Sérgio, lá ele comentou sobre as experiências dele de São Paulo, né? E uma coisa que ele comentou foi que quando meu tio Sérgio Barreto perguntou a ele sobre as impressões que ele tinha tido na instituição, né? Uma das coisas que ele mencionou é que ele tinha identificado ali no grupo de São Paulo uma pessoa que seria provavelmente um dos colaboradores que tomariam parte nesse projeto que estaria a cargo dele ser desenvolvido, né, em Sergipe. E aí o meu tio Sérgio, que conhecia todo mundo, pegou uma série de fotos, né, para que ele apontasse quem era essa pessoa que o Francisco disse que, na verdade, ele estava reconhecendo essa pessoa, assim, que vinha já desenvolvendo alguns trabalhos com ele ao longo, aí não sei explicar, de outras vidas, inclusive, né? Aí ele, quando olhou as fotos, ele apontou assim e falou: essa pessoa aqui.
O meu tio Sérgio sorriu, né, e disse: é o meu sobrinho. E aí ele apanhou o telefone e colocou o Francisco em contato comigo na linha, que o Francisco disse que queria conversar comigo, me conhecer pessoalmente. Uma vez que em São Paulo, ele simplesmente me viu na plateia, realizando a prática. E o Francisco tinha, de fato, esses dons, esse modo assim de perceber a energia das pessoas, não sei. Então, nós conversamos um pouco e ele me convidou a ir a Ribeirão Preto para conhecê-lo imediatamente, enquanto ele estava lá. Então, eu desliguei o telefone e cuidei da minha viagem para Ribeirão Preto. E ali, ele me convidou para conhecer, então, já assim, as fundações desse projeto, né, em Aracaju, e me pediu para me visitá-lo. Nessa época, eu cursava a faculdade de engenharia, eu disse que só poderia ir nas férias, e assim nós combinamos, e em janeiro de 1979, no dia 28 de janeiro de 79, eu cheguei, eu cheguei a Aracaju para conhecer assim o início de todo esse projeto que agora eu vou contar um pouco da história. Como é que a gente entende assim o processo de desenvolvimento de uma instituição, né? Da gestação até a materialização assim, das etapas de um plano diretor, né? Como é que essas coisas acontecem, né? Então, poucos de nós temos assim a lembrança ou fazíamos parte da instituição, né? Para poder recontar essa história, que a gente se recorde, né? De como teria se dado o envolvimento e a relação das distintas etapas desse processo de gestação. Então, como é que foi formado o primeiro grupo? O que é que unia aquelas pessoas? Né? Como é que esse grupo foi motivado a trabalhar em torno de um certo ideal, né? Trabalhar de uma maneira voluntária. E como é que eles trabalhando em conjunto foram aos poucos, né? Cuidando dos preparativos para que pudesse ser formada essa nova instituição, né? Que dependeu de várias etapas, incluindo de um local inicial onde seria formado o projeto, né? A possibilidade de acolhimento e hospedagem das pessoas que iam se aproximando do projeto, o ingresso dentro, como membro desse projeto, segundo algumas regras, o treinamento intensivo que tinha que ser oferecido a cada um dos participantes para que todos pudessem atuar e se capacitarem, né, para os desafios que a participação de um projeto dessa natureza impunha. Eu quero falar mesmo desse processo de gestação da grande síntese, Instituto Cultural para o Florescimento do Homem, como tinha mencionado. Né? Eu tratei já disso em alguns artigos no livro-blog e também em alguns vídeos, que é o que eu agora estou dizendo que não estou satisfeito com eles, e alguns deles eu quero refazer, iniciando por essa gravação de hoje. Né?
Então, toda a história assim, importante para se conhecer esse processo de gestação da grande síntese, na verdade, aconteceu numa série de encontros que ocorreram entre janeiro de 1988 e maio de 1989. Eram nas tardes de sábado, no antigo Ashram Atma, no povoado de Areia Branca, em Aracaju, nós realizamos esses encontros denominados de Buddhi Yagnas, ou seja, esforços de intelecção, exatamente para se refletir sobre esse processo de gestação da grande síntese, né? Uma vez que o Ashram Atma estava se preparando para realizar essa transição e essa mudança de, em termos de ser uma instituição religiosa para uma instituição de característica de natureza mais espiritualista, né, que pudesse abarcar o projeto conhecido como a Universidade do Coração, uma coisa que ela não é não sectária, não dogmática e totalmente universalista. E, então, eu redigi todos esses encontros e depois eu dei para Francisco, não lembro, muitos anos depois, né? Ele não sabia que eu tinha tomado conta de tinha registrado todos esses encontros, né? E foi com muita surpresa que ele leu depois e rememorou tudo aquilo que havia acontecido, né? Então, no próprio corpo do texto que eu produzi, os manuscritos, né, ainda com letra de mão, né, ele também deixou um comentário de aprovação e ali colocou a sua assinatura, uma espécie de selo de legitimidade desse documento que refletia sobre esse processo. Agora, esses originais, na verdade, eles não são nada mais do que esse rascunho das minhas notas pessoais sobre os tópicos tratados naquelas reuniões, né? E hoje, tudo isso faz parte do acervo do Memorial da Grande Síntese. E eu tenho um artigo no livro blog que trata exatamente disso. Então, eu quero até aproveitar agora, vou compartilhar aqui esse artigo, só para que as pessoas se situem, se tiverem algum interesse em se aprofundar nesse entendimento, teria assim, alguns canais para acessar todos esses documentos. Então, eu vou compartilhar a tela, só um minuto. Então, eu acho que está mais ou menos aqui claro para ver, né? Esse foi o artigo. Eu escrevi em 2 de junho de 2018. E aqui, eu incluí aqui o PDF, deixa eu ver aqui um pouco mais embaixo. Aqui, olha. Aqui está o PDF de todo o manuscrito daquelas reuniões. Está aqui, o Buddhi Yagna número 1, 1988, dia 2 de janeiro de 88. Né? Então, aqui tem toda a descrição, o resumo do que foi tratado naquele sábado. E assim avançamos para o número 2, número 3, e por aí vai. Até o número 42. Né? Então, nesse artigo do livro blog, eu coloquei esse PDF, mas eu sei que, em função da minha caligrafia, eu mesmo escrevo aqui no artigo, né? E algumas pessoas, para quem eu tinha dado esse manuscrito, né, eles tiveram dificuldade para ler, ou nem tem mais paciência, porque hoje em dia essas outras gerações, elas já se alfabetizaram com um laptop. Por isso, eu resolvi criar uma playlist no YouTube para registrar essas reuniões, onde eu estaria eu mesmo lendo esses registros.
está aqui. Eu já havia feito assim alguns vídeos, que são esses que agora eu vou dar um outro formato a eles, né? Então, aqui, o primeiro Budiagna, que aconteceu em 2 de janeiro, nele abordou-se a crise que colocou em xeque o próprio conceito de instituição religiosa externa, como era comumente entendido o Mandalã. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que com a morte de Srivajana, em 1984, a instituição como um todo ficou sem entender o que é que seria, de fato, esse lado de formação de novos membros, um lado mais religioso, né? E o que é que seria, de fato, a instituição como ela foi concebida originalmente, uma instituição espiritualista, não sectária, não dogmática, tudo mais, né? E isso gerou uma crise muito grande, porque não se conseguia chegar a um acordo, e isso refletiu lá dentro do próprio Ashram Atma. Então, os 2 encontros seguintes, que eu tratei no dia 9 e 10 de janeiro, já trato de alguns conceitos fundamentais do Shuddha Dharma para que a gente pudesse refletir sobre como adequar a instituição para que ela atendesse simultaneamente a esses 2 olhares, né? Um mais introdutório, religioso, para admissão de novos membros e voluntários, e outro um pouco mais avançado, para aqueles que estariam se emancipando, em um certo sentido, desse caráter religioso. Aí eu falo dos encontros de 20 a 27 de fevereiro, já se tratando dessas dificuldades para se agir institucionalmente com retidão e sem reagir a quaisquer agressões, né? Porque a revistinha da instituição na época chamava Ahimsa, ou seja, não violência, que era o moto da instituição, né? Então, é exatamente essa ideia de não reagir às agressões, que depois isso foi gerar, mais ou menos nos anos 90 para 2000, começou, assim pelo mundo, as principais universidades começaram a desenvolver o conceito de estudos da paz, estudos da paz. E dentro desse estudo da paz, né, 2 grandes nomes. Gandhi, para representar o lado oriental, que falava da não violência, da ahimsa, né? E Tolstói, para falar do lado ocidental, para representar um cristianismo na sua essência, não nessa sua ritualística externa, simplesmente. E assim, os encontros foram avançando, como eu vou ter oportunidade de voltar a tratar aqui nessa série, que eu estou só introduzindo. Eu falei assim um pouco aqui rapidamente disso agora, porque eu vou parar aqui de compartilhar, porque a ideia agora é a gente retomar a série de vídeos. E alguns dos áudios eu quero recuperar. Ainda que as imagens estivessem comprometidas, eu quero salvar esses áudios. Então, é a partir daí que eu começo, é sobre a minha leitura de todos esses dessas primeiras reuniões, né? Então, que eu gravei alguns vídeos, que agora eu vou registrar o áudio desses vídeos, para que depois a gente possa retomar essa leitura, que ela tinha ficado parada por algum tempo, mais de um ano, porque eu não estava satisfeito com o resultado. E agora, durante essa lua cheia, alguns dias eu venho refletindo sobre isso e senti que encontrei a forma e a autorização espiritual, principalmente, para retomar esse projeto, né? Então, uma vez que a gente sente essa autorização, eu imediatamente vim aqui
para dar sequência ao projeto. Então, essa é a segunda parte. Agora, eu vou compartilhar com vocês os áudios dessas reuniões. Então, só um minutinho para que eu passe agora para a etapa seguinte. O áudio do primeiro vídeo, que eu vou compartilhar agora com vocês, foi gravado. Todos esses primeiros áudios foram gravados no final dia 31 de maio e 1º de junho. Então, vou compartilhar agora o primeiro áudio. Cássia e eu nos mudamos para Aracaju em 1987 para nos integrarmos aos projetos desenvolvidos pelo Shuddha Sabha Atma, dirigido pelo Francisco Barreto. E dentre os projetos que nós participamos durante o período que nós atuamos em Sergipe, o mais doloroso talvez tivesse sido a nossa participação ativa no processo de gradual extinção do antigo Ashram Atma para a gestação do que hoje constitui a grande síntese, que é onde se abriga hoje o projeto da Universidade do Coração e o próprio Shuddha Sabha Atma. É doloroso, eu vou precisar explicar porquê, né? Tem a ver com com a própria crise, né, interna dos membros, que ainda não pouco experientes para viver pelo coração sem deixar com que o ego se manifestasse, como era o nosso propósito original. E foi a partir daí que Francisco foi percebendo que tinha que ir para a segunda etapa desse projeto. Entre janeiro de 1988 e maio de 89, nós realizamos durante todas as tardes de sábado uma série de 42 encontros denominados de Buddhyagdas, esforços de intelecção, onde nós refletíamos sobre aquela cisão que dividia os membros e colocava em risco os ideais maiores e os próprios rumos da instituição. Eu fiz o registro histórico de todo esse processo numa série que eu denominei de Buddhyagdas. Eu disponibilizei essa série como um arquivo digitalizado no livro blog e eu pretendo agora proceder à leitura de todos esses encontros, que é o que eu pretendo começar agora com essa série de vídeos. Buddhyagda aconteceu no dia 2 de janeiro de 1988. Então diz assim: a comunidade foi abalada, ciúme, competição, maledicência e outras coisas surgiram. Muitos foram os pensamentos emitidos aqui dentro que só contribuíram para sobrecarregar ainda mais o trabalho dos mestres. É necessário dar um basta a tudo isso. Cuidemos para não cometermos mais injustiças. Evitemos os julgamentos absurdos. Assim, quando estivermos por falar algo que o coração não discerniu, não o façamos. Evitemos tomar partido, pois as ilusões são terríveis e muitas vezes, onde vemos falhas, é que há acertos, e vice-versa. Deveremos sim dizer,
Shubhamastu, Sarva, Jagatam. Que todos os seres sejam eternamente felizes. Srivajana previu todos esses acontecimentos da comunidade, de se tratarem-se de eventos altamente prováveis, e disse que somente atingindo a autorrealização o instrutor poderia evitar que as previsões se confirmassem. Mas, por apego às pessoas, houve distração do verdadeiro ideal e Deus fugiu do alcance do nosso instrutor, assim como o éter foge de um frasco. Por isso, as previsões se confirmaram. A experiência em sonho de um irmão, onde ele visualizava uma longa escada e sobre ela os membros do mandalã, relata bem a situação. A certa altura, a escada começou a tremer e muitos rolaram degraus abaixo. Alguns se aguentaram como puderam em seus respectivos degraus, e uns poucos, com muito esforço, continuaram subindo. Por tudo isso, torna-se agora imprescindível que se façam mudanças. É necessário que renunciemos à nossa forma atual de vivência comunitária, que ela deixe de existir temporariamente, extingue-nos as atuais funções. Com isso, eliminamos os impedimentos e os obstáculos que existiam originários do ciúme. Aguardemos agora que a comunidade nasça primeiro em nossos corações, para que assim possamos fazer cumprir a nova profecia. O futuro da comunidade será glorioso. Pois assim como estava prevista a etapa atual, está também prevista a próxima etapa. Justamente nessa hora, que é de maior tribulação, o nosso instrutor tem conseguido se manter atento. Os mestres o orientam e pedem para não haver desespero. Muitos serão ainda os escândalos por vida. Não deveremos nos perturbar para não nos desviarmos dos objetivos, para não prejudicarmos o grande plano. Brevemente haverá arrependimento. Alguns já estão sufocados, cientes do engano. Outros, após terem mobilizado exércitos, serão tocados pelo Shuddha-dharma Mandala. E então se verão aterrorizados pelos fantasmas que criaram e que agora os incitam a se lançarem à guerra. Nesse momento, o que os mestres desejam é que tenhamos coragem, que silenciemos, que não argumentamos como quererá o ego. Silêncio, mas o silêncio amoroso com irradiação de felicidade. Sarva Mangalam. Que não nos iludamos com as palavras das pessoas, que tenhamos cuidado, que permaneçamos cautelosos como a serpente, que tenhamos paciência e que o tempo tudo revelará. Deixemos que o estado sem palavras revele a verdadeira face das coisas. Aprendamos a reconhecer as duas faces de Deus. A face material, de onde promanam as energias azúricas, e a face espiritual, de onde promanam as energias divinas. Disciplinemo-nos, resistamos à dualidade, transcendendo-a, olhando-a pela essência, para perceber a unidade, e que tudo é Deus, tudo é da natureza de Deus, e tudo é necessário. O Shuddha Raja Yoga diz que quando o homem chegar a essa compreensão, chegará à forma mais divina de adoração do ser, que é ver o universo à luz de Brahman. Assim, veremos que o assassino, o malvado e o santo, todos trazem em si Deus resplandecente de luz
e de glória em seus próprios corações. Nos esforcemos para compreender que tudo é necessário, que essa é a vontade de Deus. Não julguemos e lembremos-nos que se Deus impinge dor a um ser, é para que este cresça e se liberte. Pois se Deus nos deu a dor, deu também o bálsamo divino para enfrentá-lo, que é o próprio Shuddharma. A maior ajuda que agora podemos prestar à comunidade é a ajuda realizada através da oração e de mudanças em nossas próprias vidas. Mas podemos também continuar colaborando em diversos trabalhos. Podemos ajudando os serviços menos queridos. Mansamente servamos e não queremos ser donos das funções. As funções estão extintas. Exercitemos o desapego. Unicamente servamos. Não é necessário que se pergunte sobre qualquer trabalho. Vejamos o que há para ser feito e façamos. Estejamos onde houver necessidade. Evitemos a dedicação excessiva a uma só coisa, para tornando-a bonita, merecer dos homens a aprovação. Não procuremos apenas agradar ao instrutor. Trabalhemos a cada dia onde existirem necessidades. Procuramos agradar a Deus. Não é necessário agora que mudemos nada, apenas preservar, evitar criar. O aspecto de Vishnu é que deve ser agora evidenciado. Em síntese, procuremos fazer o nosso trabalho discretamente, ocultamente. Dirijamo-nos aos lugares mais indesejados e lá façamos a oferenda ao Senhor. E quando um homem se aproximar, enxuguemos o suor do nosso rosto para não transparecer que trabalhamos muito. Apenas ofereçamos o nosso trabalho a Deus e comunguemos com Ele. O sábio Milarepa costumava dizer que quando a gente se aplica em cultivar o nosso ego, a nossa devoção se esvai. E que quando renunciamos a alguma coisa, a devoção chega.